Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Você sabia que o estado do Texas, antes de fazer parte dos Estados Unidos, era uma república independente? O Texas é um estado peculiar. Ele não era uma colônia inglesa e sua colonização não veio após esforços de compra ou tomada de territórios por parte do governo americano. É bem verdade que a história do Texas está ligada ao contexto de expansão dos Estados Unidos, mas a maneira como ele se tornou um estado é resultado dos esforços de grupos individuais como grileiros, poceiros, piratas, entre outros. Antes mesmo de se tornar um estado americano, o Texas foi uma república independente por quase 10 anos. Mas como é que foi que isso aconteceu? É justamente sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje, a independência do Texas. Se esse assunto te interessa, então eu peço que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhe o conteúdo com um amigo ou com uma amiga, para ter acesso a vídeos como esse antes de todo mundo e participar de camarote nas lives semanais que acontecem aqui no canal. Considere se tornar um membro apoiador, ajudando para que mais conteúdos como esse daqui sejam publicados. Beleza? Então, bora pro vídeo. Mesmo antes do México ganhar a sua independência em relação à Espanha, os americanos já demonstravam interesse em anexar partes de seu território. Na virada do século XVIII para o século XIX, por exemplo, houve várias incursões de piratas americanos em terras espanholas. Uma dessas expedições, e que foi bem sucedida, aconteceu na Flórida Ocidental. Vale lembrar que essas eram expedições militares privadas em terras espanholas e com o objetivo de tomar o território. Porém, essas pessoas não eram do governo americano, mas às vezes os Estados Unidos davam um apoio, especialmente como foi no caso da Flórida Ocidental. Porém, a Flórida era apenas uma pequena porção das vastas terras que a Espanha possuía no continente americano. Na América do Norte, boa parte do território a oeste dos Montes Apalaches pertencia à coroa espanhola. Até mesmo as terras francesas da Louisiana fizeram parte do seu cardápio generoso de terras entre 1762 a 1800. Só que a Espanha teve que devolver esse território aos franceses por conta de uma imposição feita por Napoleão Bonaparte no início do século XIX. A ideia do governante francês era o de usar a Louisiana como base para retomar o Haiti, para depois então reconstruir o Império Francês no Novo Mundo. Mas os seus planos fracassaram. Por conta das múltiplas derrotas no Haiti, ele acabou por assinar um tratado com o então presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, que adquiriu todo esse território francês, o da Louisiana, por 15 milhões de dólares em 1803. Esse é o momento em que você está olhando para o mapa da Louisiana, pensando em Thomas Jefferson, em Napoleão e se perguntando: Sorrilha, o que isso tem a ver com a independência do Texas? Acontece que, junto com a compra da Louisiana, veio a discussão sobre até onde iriam os limites dos novos territórios adquiridos pelos americanos. A administração do Jefferson argumentava que a compra da Louisiana incluía a totalidade da bacia do Mississippi. Porém, alguns americanos argumentavam que a compra incluía muito mais do que isso. Na verdade, muitos quilômetros a mais em direção onde hoje está o Texas. É bem verdade que essa contestação não partiu do governo. Os Estados Unidos não fez tais reivindicações territoriais e até mesmo estabeleceu um acordo de zona neutra entre a Louisiana e o Texas em 1806, como forma de impedir que seus cidadãos ocupassem o lado espanhol. Como se fosse adiantar de alguma coisa. O fato é que isso não impediu que os poceiros americanos gananciosos fossem atrás de conseguir um quinhão de terra para si. Bastou a Espanha se enfraquecer para que uma oportunidade fosse gerada e aproveitada. E isso veio durante as revoluções por independência nas colônias hispano-americanas. E foi então que, quando a independência do México começou a ganhar corpo, um militar mexicano chamado Bernardo Gutiérrez de Lara teve a ideia de formar a sua própria república, independente da Espanha. Para isso, em 1812, ele reuniu um grupo de americanos interessados em realizar uma invasão ao território espanhol. Entre seus aliados estava Augustus Magui, um ex-militar
americano que renunciou ao exército dos Estados Unidos, levando consigo muitos soldados para lutar com ele e Gutierrez na conquista do Texas. A ideia era criar uma república independente, a chamada República do Norte do Rio Grande, que incluiria partes do Texas e do Nordeste do México. Apesar de algumas vitórias, a ambição revolucionária foi interrompida pelo exército espanhol, que passou a executar os prisioneiros das tropas de Gutiérrez Magui. A vitória definitiva da Espanha veio com a Batalha de Medina. Foi a mais mortal daquele período, com a execução de 300 soldados capturados, incluindo todos os americanos. Isso foi o suficiente para que piratas, filibusteiros e outros aventureiros americanos ficassem longe do Texas, pelo menos por um tempo. Porém, os conflitos entre americanos e espanhóis continuaram ocorrendo nesse período. Por exemplo, quando indígenas seminoles, estabelecidos na região central da Flórida, invadiram o estado da Geórgia, o então general Andrew Jackson liderou uma força militar para tomar o território à força. Diante da incapacidade dos espanhóis de controlarem os ataques indígenas ao território americano e proteger suas próprias terras dos poceiros americanos, a Espanha decidiu vender a Flórida ao governo dos Estados Unidos por 5 milhões de dólares em um acordo formalizado em 1819, assinado pelo secretário de Estado americano John Quincy Adams e o diplomata espanhol Luis Onís. Como parte do Tratado Adams-Onís, os Estados Unidos renunciaram a qualquer interesse pelo Texas, como se fosse adiantar alguma coisa. Eu acho que eu já disse isso. Mais uma vez, os cidadãos americanos pouco ligaram para o que dizia o seu governo. No mesmo dia da assinatura do tratado, outra expedição de filibusteiros atravessou o rio Sabine em direção ao Texas. Um ex-oficial do exército dos Estados Unidos chamado James Long reuniu homens e armamentos, incluindo alguns nomes famosos, como Jim Bowie e o temido pirata Jean Lafitte. Mesmo assim, foram derrotados pelos espanhóis em 1820. Pouco tempo depois, o México conquistou a sua independência, primeiramente no formato de um império mexicano, garantindo para si os territórios do Texas. Porém, a chegada de um novo governo abriu margens para novas possibilidades. E por quê? Apesar do vice-reinado do México, na época do Império Espanhol, possuir um sistema de coexistência até certo ponto pacífico com as comunidades indígenas do norte do país, a Guerra de Independência do México desestabilizou essas relações. E nesse contexto de instabilidade, apaches, navarros, utes e comanches começaram a atacar novamente. Somados a isso, uma onda de insatisfação com a monarquia, a nova monarquia mexicana, redundou em um novo conflito que levaria à derrubada do Império Mexicano e à instauração de uma república federal em 1824. Foi então que, para conter as sublevações indígenas na região texana, um cidadão americano apareceu com a solução. Stephen Austin, dando continuidade aos planos de seu pai, Moses Austin, liderou uma expedição a Santo Antônio para obter, junto ao México, a concessão do uso das terras no território do Texas. A proposta baseava-se naquilo que ficou conhecido como o sistema de empresários, onde os concessionários de terras fariam colônias no Texas, garantindo a ocupação produtiva do território e a sua defesa contra os indígenas. A princípio, a colônia de Austin serviu como um protótipo, só que não demorou para que o governo da República do México autorizasse a replicação do modelo. E também não demorou para que os contratos não fossem cumpridos. Primeiro porque as terras estavam no meio de territórios Comanche, gerando conflitos constantes entre os colonos e os habitantes ancestrais daquelas terras, sem que houvesse o devido respaldo do exército mexicano. O governo mexicano até forneceu armas para que esses colonos se protegessem, que levou inclusive na organização de patrulhas privadas, os famosos Texas Rangers. Mas isso ainda gerava uma situação de muita insegurança. Além disso, o contrato previa que os americanos deveriam se converter ao catolicismo, aprender o espanhol e se documentar com as autoridades mexicanas, fazer o registro dos seus documentos
com as autoridades mexicanas. E isso irritava os colonos americanos profundamente. E para ser bastante sincero, eles nunca cumpriram com nenhuma dessas exigências estabelecidas pelo acordo. Você tá querendo me dizer que os primeiros americanos a viver no Texas eram imigrantes ilegais, não falavam a língua local e não queriam aderir aos costumes do país? Interessante, não é mesmo? Esse quadro de descumprimento da lei associado à ocupação ilegal dos territórios, uma população altamente armada e atritos constantes com indígenas tornou-se uma combinação explosiva. Não demorou para que os colonos tentassem algum tipo de rebelião, e sob a liderança de um empresário de nome Hayden Edwards, resolveram declarar a independência de suas terras em 1826. Trata-se do evento conhecido como Fredonian Rebellion, que seria rapidamente contida com a ajuda do próprio Stephen Austin, que usou a sua milícia para dar fim ao intento revolucionário. Porém, a insatisfação tomaria novos contornos em 1829, com a abolição do trabalho escravo no México. Porque uma das características do sistema de impressários é que eles eram fervorosos defensores do uso da mão de obra de pessoas escravizadas. E acontece que o México resolveu tornar tal prática proibida. E foi assim então que a tentativa de aplicação da nova lei nas terras dos empresários gerou uma série de revoltas conhecidas como os distúrbios Anahuac. Agora, olha só que interessante, ao mesmo tempo em que esses distúrbios aconteciam, ao mesmo tempo o México vivia um conflito interno gerado pela disputa de poder entre centralistas e federalistas, que levou, por meio do uso da força, à chegada de um novo presidente ao poder, o general Antonio López de Santa Anna. Antonio López. Durante a confusão estabelecida por essas disputas, os federalistas deram permissão ao Austin para que ele transformasse o Texas em uma província mexicana. E apesar de ser um federalista, Santana não aceitou essa alteração, temendo que ela resultasse em uma possível independência do Texas. E o novo presidente não estava de todo equivocado em sua leitura. Existia de fato movimentações de colonos que buscavam a separação e a elevação do Texas à condição de província seria o momento ideal para isso. Tentando então atuar como mediador das tensões, Stephen Austin foi à capital do México para negociar com Santana a criação de uma província do Texas, mas ele foi preso, acusado de conspiração em 1834. A prisão de Austin veio no mesmo momento em que se produziu uma conversão autoritária do governo de Santana e a dissolução da Constituição. E essa guinada centralizadora redundou em inúmeras revoltas nas regiões dos empresários, fazendo com que os texanos desejassem a guerra, estando apenas à espera de um motivo para declarar a sua independência. E esse motivo veio em setembro de 1835, quando um soldado mexicano deu um tapa em um cidadão texano na cidade de Gonzales. Os colonos ficaram indignados, rebelando-se automaticamente contra o governo central, o que obrigou o exército mexicano a enviar soldados para a região com o objetivo de conter o levante e confiscar o canhão da cidade. Com a chegada das tropas, aconteceu uma breve batalha nos arredores do povoado e até mesmo um acordo chegou a ser desenhado. Porém, o exército apenas aceitaria a trégua caso levasse consigo o tal canhão. Os moradores de Gonzales não aceitaram e, em resposta, hastearam a bandeira com os dizeres "Come and take it", famoso "cê quer? Vem pegar". A vantagem de ter um canhão sob sua posse fez com que os moradores de Gonzales expulsassem o destacamento do exército. E essa pequena vitória serviu de incentivo para que o espírito revolucionário se espalhasse pelo Texas. Até mesmo uma assembleia de colonos foi convocada, e nessa assembleia decidiu-se pela criação de um governo provisório, a formação de um exército que ficaria sob o comando de um sujeito de nome Sam Houston, mas sem que a independência fosse declarada. Será que nessa época, quando convocaram o Sam Houston, falaram para ele assim: "Houston, we have a problem"? Em resposta às rebeliões contra o governo do Santana, que aconteciam em vários territórios do México, não apenas no Texas, os centralistas criaram uma nova constituição que chamaram de 7 leis, que concentrava ainda mais o poder na cidade do México. E como parte da estratégia dos centralistas, o Santana renunciou de forma interina à presidência
para assumir o comando do exército, com o objetivo de colocar fim aos diversos levantes. Mas isso apenas adicionou mais combustível ao fogo texano, ainda mais quando um decreto foi emitido pelo governo mexicano alegando a intromissão do governo dos Estados Unidos na região. Segundo o decreto, dada a intromissão do governo americano, todos os rebeldes texanos iriam ser tratados como invasores, cabendo a eles a captura e a possível execução. O ataque direto aos texanos e a acusação do envolvimento do governo dos Estados Unidos despertou a simpatia dos americanos que viviam do outro lado do rio Sabine, do lado gringo da fronteira, levando-os a se juntar aos montes à causa texana. Da parte do governo americano, os empresários do Texas receberam palavras de incentivo, mas não houve apoio formal. Sabe como funciona, né? Diante desse zum zum zum, Santana partiu para o Texas com o seu exército, mas enquanto o general marchava para o norte, uma nova Assembleia dos Colonos foi realizada em uma cidade com o sugestivo nome de Washington on the Brazos. Lá, os texanos finalmente declararam sua independência, deixando claro que o motivo da separação era a dissolução da Constituição de 1824. Sei. Segundo eles, o governo mexicano, por conta das suas leis de colonização, havia convidado e induzido a população anglo-americana a se estabelecer no Texas, mas que o rompimento da Constituição os desobrigava a ter que seguir os acordos firmados antes disso. Ainda mais porque as últimas alterações feitas na Constituição pelo general Antônio López de Santana acabava por afastar os colonos dos costumes que eles possuíam da sua terra natal, os Estados Unidos, que seriam o amor à liberdade e ao governo republicano. Liberdade, liberdade. Nada a ver com acabar com a escravidão no México. Nada. Porém, antes que os texanos conseguissem se organizar para uma eventual defesa, o general Santana chegou com seus soldados, pegando os rebeldes de surpresa. O ataque do exército mexicano fez com que os colonos recuassem até as suas cidades fortificadas, como era o caso do Álamo. E foi lá onde aconteceu um dos embates mais famosos dessa história. Após um conflito de 13 dias, finalmente o general Santana tomou o Álamo e decidiu por executar todos os prisioneiros de guerra, entre eles Davy Crockett e Jim Bowie. Em seguida, Santana marchou para Goliad, mantendo sua política de não prisioneiros e executando mais 425 texanos. Álamo e Goliad tornaram a guerra ainda mais agressiva. Porém, as derrotas não fizeram com que os texanos desistissem de sua causa. Ao contrário, com sede de vingança, a estratégia era a de recuar, reagrupar e atacar, usando o Álamo como evento motivador. Sob o grito de "Remember the Alamo!", as forças texanas foram atrás de Santa Ana, e a sorte os sorriria em San Jacinto. Nesse confronto, eles dominaram os mexicanos e os massacraram. Apenas 11 texanos morreram contra 650 mexicanos. A cereja no bolo na Batalha de San Jacinto foi a prisão de Santana. Usando sua vida como barganha política, os texanos condicionaram a libertação do general em troca da independência do Texas. Santana assinou o acordo e se comprometeu a fazer lobby junto ao Congresso para que fosse reconhecida então a independência do Texas em 1836. E apesar de algumas tentativas de reviravolta e de descumprimento de acordos, isso de fato aconteceu. O Texas ficou independente. Mas a independência do Texas não representou a sua adesão imediata aos Estados Unidos. Isso somente aconteceria em 1845. Até lá, o Texas seguiu como uma república, hasteando uma bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos, mas com apenas uma estrela. A estrela solitária, à espera de ser incorporada às demais estrelas da bandeira americana, num futuro breve. E aí, já conheciam a história da independência do Texas? Querem saber como aconteceu a anexação do Texas aos Estados Unidos? Escrevam nos comentários que eu volto aqui para contar. Para você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou não seja inscrita. E considere tornar-se um membro apoiador, ou então deixar um mimo no botão de valeu do YouTube. Aliás, vale deixar um agradecimento especial aos membros do canal: a Cláudia Bovo, o Rodrigo Sorrilha, o Eduardo Mício, o João Serra, William Spengler, Luiz Rodrigues e o Pedro Nunes. Até o próximo vídeo. See ya!